Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso Guardiães do Lar. Hoje nós vamos falar sobre a importância de a gente não deixar para depois a nossa responsabilidade, o nosso encargo, as nossas responsabilidades com a nossa família. Deixa eu chamar aqui a Dai. Boa noite. Oi. Deixa eu botar aqui, assim, com essa câmera abençoada. Hum, acho que tá bom. Meus Tudo certo? filhotinhos. Tudo certo. Curtindo o Hoje todo, calor maravilhoso. hoje tá todo mundo dormindo? Não, o Bruno tá no quarto lendo com os três. Só a Dara tá dormindo. Aqui também tá quente, mas não é igual Manaus. Não, tá muito quente hoje. Tá de parabéns hoje. Mas esse discurso aqui foi muito bom. Eu não lembrava dele. É antiguinho, né? Pouco. Na época do Profeta Gordon Berrinclin ainda, né? Eu acho que eu nem era casada nessa época. Não, não era, claro que não. 2007. Eu casei em 2008 ainda. Hum, não era. Qualquer coisa de diferença. Eu tinha 17 aninhos. Mas vamos começar? Ou vai esperar? Vai convidar mais alguém? Deixa eu mandar aqui para algumas pessoas. Esse discurso é muito bom. E dá uns puxões Vamos? de orelha, assim, bem. É. Bom, então, esse discurso fala sobre isso, né? Não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Que esse é o tempo de cumprir o nosso devido encargo concernente à família. Geralmente, quando se fala de família, a gente cita a família, né? Proclamação ao Mundo, é um documento muito importante pra gente. Uhum. E ele começa falando: o marido e a mulher têm a solene responsabilidade de amar-se mutuamente e de amar os filhos e de cuidar um do outro e dos filhos. E por mais que a gente sempre esteja falando sobre essa proclamação, parece que toda vez que a gente lê, a gente sente que, nossa, não estou fazendo isso tão bem. E aí ele vem falando isso. E muito interessante que ele fala sobre a questão do nosso tempo, né? E como hoje a vida é tão corrida e muitas pessoas dizem que não tem tempo para a família, seja pelo excesso de trabalho. A maioria das vezes, né, excesso de trabalho, ele fala que essa corrida da vida moderna, a gente está sempre ocupado com alguma coisa, tá tirando a atenção dos pais daquilo que é mais importante, que é dedicar tempo e dar de si para a família. Ele frisa muito isso, né? De que a gente está arranjando outras coisas para manter a nossa atenção e sempre tem a desculpa de que eu não tenho tempo. Né? Eu não tenho tempo para sentar, eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para estudar com ele. A gente tem sempre uma justificativa, né? E sendo que na verdade não é, simplesmente a gente não está priorizando nem organizando. E muitas vezes são boas justificativas, são coisas justas, mas que se a gente não tiver sempre em mente o que é o mais importante, né? Dedicar tempo para nossa família, sempre vai ficando para trás. E ele continua aqui: o Senhor nos ensinou que todo homem deve manter sua família,
Mas isso não quer dizer somente abastecer a casa com alimento ou outras coisas que são necessárias ou desejadas. Devemos ter tempo para prover a família com ensinamentos. Então não basta só, tipo, nossa, eu tô sendo uma boa mãe, um bom pai, porque meus filhos estão sendo alimentados, eles comem o que gostam, a gente come bem, a gente vive bem, a gente mora numa casa boa, o meu filho, ele passou o ano pedindo tal presente de Natal e a gente conseguiu dar, ele tá feliz. E então não basta isso, né? Ser o provedor de necessidades físicas. E aí ele continua aqui, né? O que devemos ensinar? Passo para tu essa parte aí. Essa parte de, né, o que devemos ensinar. Eu sempre lembro sobre a gente pensar, né, o que o meu filho precisa, porque cada filho tem uma necessidade, né? Então, o que eu devo ensinar para cada um deles? E tem momentos que a gente vai precisar ensinar para cada um separadamente, coisas diferentes, né? E ele fala sobre o profeta Lei aí embaixo, ele fala, o profeta Lei compreendia bem sua responsabilidade de ensinar seus filhos, pois Nefe declarou ter sido ensinado em todo o conhecimento de seu pai. E é interessante porque ele fala, em todo o conhecimento de meu pai. Quer dizer, o pai dele buscou conhecer coisas e ensinar para os filhos. Né? Ensinar para a Nefe. Né? O que eu tenho buscado conhecer, né? Aprender para passar para os meus filhos? Né? A gente tem que ser o exemplo para eles. Né? Eles têm que saber que a gente tem boas referências, que a gente tem conteúdo para passar para eles. Para que eles falem, não, minha mãe me ensinou tudo que ela podia, tudo, em todo o conhecimento que ela tinha. Né? Não é uma coisa vaga, assim, tipo, não, isso aí você aprende na escola. Não, vai ler ali que você aprende. Eles têm que aprender de nós que temos que incentivar eles, né, a buscar esse mais conhecimento. Ele fala um pouquinho mais abaixo assim. Sabemos que Deus nos ensina há séculos a cuidar de nossa família e a protegê-la. Também sabemos e podemos ver que a família está sob o ataque do adversário. E eu vejo isso mais claramente agora, né? Como tem sido atacadas as famílias, né? Nós, principalmente mulheres, né? Como as pessoas, principalmente outras mulheres, né? Diminui nosso trabalho como mulher. Diminui a importância que a gente tem dentro do lar. Né? A importância que a gente tem na educação dos nossos filhos, né? De priorizar, não, a educação eu vou dar. Né? As outras coisas ele aprende com o tempo. Isso tem sido muito bombardeado. Né? Mudar a nossa identidade. E começa pelas crianças, né? Ensinando que as meninas não precisam de marido, mulher não precisa de homem para ter o que quer. Os meninos podem fazer o que eles quiserem, eles podem se sentir como quiserem. Né? Tá num mundo muito confuso. E a gente tem que estar com os olhos abertos para isso. Porque eles vão ser bombardeados de todos os lados. Até quando a gente acha que eles estão assistindo um filme tão bonitinho, colorido, né? E é da Disney. Mas ainda assim, tem muitas coisas ruins que estão sendo ensinadas. E se a gente não toma cuidado, aquilo vai impregnando neles. Porque muitas coisas são descaradas e outras são muito sutis. Seja num desenho, às vezes em alguma situação na escola. E assim, a gente não tem dúvida de que esse ataque é real. E se a gente não tiver, assim, bem firme, se a gente não tiver isso firme na nossa mente, a gente não vai conseguir passar essa segurança para eles da importância da gente ter uma família, da gente viver numa família. Sim, e principalmente dar espaço para que eles possam fazer as perguntas deles, né? Deixar que eles se abram, que eles falem às vezes as coisas que eles não estão gostando, que acontece dentro de casa, né? Dar esse espaço para ele. E é o que ele já fala mais abaixo, né? Sobre 3 coisas que nós podemos fazer para proteger e fortalecer a nossa família. Ele fala sobre a oração familiar. Os pais devem ensinar os filhos que eles são filhos de Deus, portanto precisam orar a ele diariamente. Quantas vezes tem reclamação? Eu não quero orar, mãe. Eu falo, tudo bem que você não quer orar, mas hoje você vai orar pra gente. Mas eu fiz oração ontem, tá? Mas hoje é outro dia. E a gente tem que ensinar isso pra eles, né? Lembrar eles que eles são filhos de Deus. Aqui pra gente, eles estão emprestados. É nossa responsabilidade cuidar. Mas eles têm um pai muito maior, com todo o conhecimento, que ama eles, assim, muito mais do que a gente é capaz. Então, todo dia a gente tem que ensinar para eles, tem que ser diário.
Eu lembro que esse ano, quando a gente estudou sobre oração, né, que Jesus Cristo fala, né, fala sobre as vãs repetições, eles ficaram se policiando muito, porque toda oração do almoço era sempre a mesma coisa, né? E aí eles estavam sempre se esforçando para falar alguma coisa diferente, né? E o que eu queria compartilhar é como que a oração familiar a gente sente a diferença quando a gente deixa de fazer. Como que as coisas vão. A família vai muda, parece que as brigas aumentam, os desentendimentos aumentam. E a gente parece não, a gente certamente passa o dia inteiro sendo atropelado pelas coisas, né? Ai, mora isso, tem que fazer isso, aquilo, não sei o quê. Aí tem um dia que um resolve querer dormir mais cedo e tal, outro tá doente, outro tá irritado, tá estressado. Mas se a gente não tiver esse hábito de todo dia ter uma oração familiar, pelo menos uma, né? Dependendo aí da dinâmica da família, eu entendo que pelo menos ali antes de dormir, todo mundo tem que estar reunido para orar junto. Isso faz muita diferença. Sim, eu vejo principalmente que os filhos precisam ouvir os pais orando. Né? Os pais dizerem assim, Senhor, proteja os meus filhos. Né? Abençoe eles. Obrigada por eu ter trazido eles de volta. Ou por eu estar em casa hoje para estar com eles. Eles precisam ver a gente orando. Saber que a gente pede ao Pai Celestial que proteja eles também. Não pode ser assim uma coisa que, ah, não, meu filho, você sabe que eu oro por você. Mas eles têm que ver a gente orando. Reunião familiar, ui. Tá, aí um ponto fraco. Eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade. E aqui em casa também, a gente também tem muita dificuldade com a reunião familiar por causa dos horários do Bruno, né? Mas a gente sempre percebe que quando a gente prioriza, as coisas caminham melhor. Quando a gente percebe que tá tudo muito tumultuado, a gente senta e fala, não, peraí, vamos alinhar isso de novo. Aí dá uma acalmada aí. As crianças começam a entrar no ritmo de novo, a gente começa a entrar no ritmo de novo. É necessário. Não, aí a gente, quando. A gente estava até conversando esse final de semana, a gente falou, ó, a gente tem que acertar de novo o horário da noite familiar, né? Porque sempre falam de ser na segunda-feira e tal. E aí a gente fez hoje, porque logo que o Jefferson começou a trabalhar viajando, a gente estava conseguindo fazer online. Mas depois, novamente, a gente foi sendo atropelado, aí um tinha uma reunião, outro tinha não sei o quê, não podia, e fica por aquele outro dia, passava a semana sem fazer. E a gente falou assim, não, vai ser no domingo, porque domingo ele tá em casa, e de tempos em tempos a gente tem que fazer esses ajustes, tipo, ó, não tá legal, não tá dando certo, vamos trocar. E faz muita diferença ter essa reunião. Hoje eu propus que a gente, cada um falasse, desse alguma ideia de um dia de diversão em família. Coisas simples, né? Aí o Theo demorou, aí ele conseguiu falar que queria brincar de mímica. Eu falei que queria fazer um piquenique num lugar diferente que tem aqui. O Jefferson quer assistir um jogo de vôlei, aí a gente foi anotando para ter esses momentos também em família, né? Que quando a gente fala reunião familiar, noite familiar, não necessariamente é só aquela reunião formal que tem uma mensagem e tudo. Então, esses momentos em família, essa semana, estava lendo um livro, sobre a gente planejar. Porque se a gente não planejar, a gente não vai fazer. É claro que tem coisas que a gente vai fazer sem planejar, mas quando a gente planeja, fica muito mais agradável. A gente consegue quando cada um deu uma ideia, a gente vai conseguir atender ali um desejo que cada um quer fazer alguma coisa. E a melhor parte disso é que vai estar todo mundo junto, né? Sim, e é unânime isso, né? As crianças sentem muita falta dessas brincadeiras, né? E são nessas oportunidades que a gente ensina para eles também. Né? A gente ensina o valor que a gente dá a esses momentos, a companhia deles, né? O Bruninho aqui em casa é o que mais cobra em relação a isso, né? Ele fala, vocês não estão dando atenção, não estão jogando comigo, eu queria ter jogado tal dia, ninguém conseguiu jogar comigo.
né? E a gente fala, olha, filho, por enquanto não tá dando, tava todo mundo doente, tava uma loucura. E ontem a gente acabou sentando só com ele e o Davi e conversamos coisas relacionadas a isso mesmo, né? Foi a nossa reunião familiar, um conselho, na verdade, né? Porque a gente sentiu que precisava acertar uns pontos com eles. E aí eles expuseram, né, que estavam querendo mais brincadeiras com a gente. E eu não sou muito de brincadeira, gente. Eu sou péssima com isso. Mas eu vejo que eles precisam. Então eu tenho que me sacrificar para dar mais essa atenção para eles. Aí hoje já eram umas 4 horas da tarde, o sol tinha baixado mais. Nós sentamos na frente da calçada, colocamos um lençol, eles chamaram os coleguinhas e foram brincar de tabuleiro, né? Foram fazer jogos de tabuleiro, a gente ficou ali junto deles. O Bruno acabou jogando, e para eles foi maravilhoso, né? Um tempinho assim, foi 1 hora brincando, conversando, explicando o jogo para os outros colegas, e foi uma coisa gostosa, que não necessariamente precisou de oração, de mensagem, de tudo isso, né? Eles se ajudaram entre eles e viram que a gente estava realmente presente com eles ali. Depois ele fala do estudo pessoal e familiar das escrituras. Precisamos ajudar nossos filhos, fortalecendo sua fé e compreensão por meio desse princípio básico, né? É um dos princípios mais básicos, né? Depois da oração, é do estudo pessoal em família. Então, eles precisam saber que a gente tem estudado. Eu tenho me esforçado para compartilhar algumas coisas que eu aprendo. Na verdade, eu tenho um caderno que eu escrevo, e aí o Jefferson fica brincando aqui em casa que é meu caderno de revelações, que só tem coisas que eu não. Porque eles falavam que eu nunca compartilhava nada. Eu falei, tá, eu vou compartilhar. Ele falou, não, acho que isso aí a gente só vai poder ler depois que você morrer, não sei o quê. Mas é uma oportunidade que a gente tem de mostrar para eles que a gente tem, que a gente faz o nosso estudo pessoal, que a gente dá importância. E o familiar, que nunca vai, pelo menos pra gente que tem criança pequena, nunca vai ser aquele estudo de 1 hora, todo mundo sentado lendo. Vão ser ali 1, 2 versículos, mas que eles consigam entender ali o que aquela escritura está ensinando. E sempre, sempre manter essa regularidade. É muito difícil quando a gente sempre vai ter que fazer ajustes. Às vezes teve época que a gente já estudou na hora do almoço, depois do almoço, antes de dormir. Cada família tem uma dinâmica própria. E que de tempos em tempos vai precisar mudar, mas que a gente sempre precisa fazer, porque isso também faz muita diferença para eles irem progredindo espiritualmente, adquirindo testemunho. Sim, a gente faz o Vem Segue-me sempre depois do almoço. As crianças amam ver o vídeo que sai, né, no YouTube, né? Mas eu tava sentindo falta de fazer a leitura com eles. E uma das coisas que a gente acertou é que agora a gente vai fazer a leitura do livro de Mórmon no café da manhã. Porque é a hora que eu consigo estar com todos eles ali, né? Tá corrido, mas tá mais tranquilo para fazer a leitura. E é uma coisa que a gente vai precisar adaptar, porque a gente não estava conseguindo fazer, né? Os horários não estavam batendo. Falei, não, a gente tem que sacrificar, vai ter que todo mundo acordar no mesmo horário, mesmo que estude em horários diferentes, vai todo mundo acordar no mesmo horário, para que a gente possa conseguir fazer a leitura. E aí, enquanto o Bruno não está viajando, ele consegue fazer a leitura com a gente também. Né? E é assim, é a adaptação, a gente tem que ver naquele momento o que a nossa família está precisando. Não dá para a gente seguir o modelo de outra pessoa, porque não vai se encaixar com a gente. Né? A gente tem que ver o que a nossa família realmente está precisando naquele momento. Ele fala assim, ó, é no lar que a família aprende os princípios do evangelho e os aplica. É necessário ter grande amor pela família para poder ensinar e guiar seus membros. Quantas vezes, né, eu falo por mim, quero ensinar uma coisa para eles, mas eu não estou agindo com amor. E aí o Senhor vem lá e me dá aquele estalo, ei, respira, amor para você fazer. E eu falo, tá bom, Senhor. E eu pondero e tento melhorar o tom de voz para poder conseguir ensinar para eles uma coisa que para mim já é fácil fazer, mas para eles não é tão fácil. E se eu impuser com raiva, com tirania, eles não vão entender. Né? Eu preciso ter amor, entender que eles têm dificuldade, eles não vão compreender como eu compreendo hoje. Tem que ter amor em tudo que a gente faz com eles. E assim, essa frase a primeira frase, né? É no lar que a família aprende. Sim, não vai ter outro lugar para eles aprenderem. Eles vão na escola, coisas boas, coisas ruins. E
assim, eles vão para a igreja, eles vão aprender, eles vão para casa de outras pessoas, de amigos, das avós, eles vão aprender, mas não tem outro lugar para aprender, é no lar. Então é uma responsabilidade que a gente tem de. É aqui que eles vão aprender a saber respeitar, a ter disciplina com horário, com as responsabilidades que eles têm na casa. E se eles não aprendem aqui, lá fora eles não vão conseguir, né? Eles vão ser engolidos aí pelo mundo ou ser ensinados de uma maneira que poderia ser diferente, né? Se fosse em casa. E ele fala aqui, né? Isso vai prepará-los para fazer qualquer sacrifício necessário para voltar à presença do Pai. Porque quando eles aprendem aqui no lar, esses princípios, eles veem o nosso testemunho, né? Sentem o nosso testemunho, lá na frente eles vão estar preparados para também, quando chegar a vez dele de ter uma família e tudo, de também fazer os sacrifícios necessários para permanecer, para ter uma família unida. Isso aí. Por quê? Porque eles viram o nosso exemplo, né? Não tem como a gente ensinar a pescar sem mostrar para eles como é que segura na rede, como é que joga na água, como é que puxa de volta. Não dá, gente. Não tem condições. Ele, mais abaixo, ele fala assim: podemos dar a vida por nossos entes queridos, não morrendo fisicamente por eles, mas sim vivendo por eles, oferecendo nosso tempo e estando sempre presentes em sua vida, servindo a todos, sendo gentis e carinhosos e demonstrando verdadeiro amor pelos membros de nossa família e por todos os homens, como nos ensinou o Salvador. E aí vem uma frase que eu sempre gosto de pensar, né? Morrer por eles é fácil, mas e viver? Será que eu estou vivendo por eles? Será que as minhas decisões, os meus atos, as minhas demonstrações de carinho, de amor, realmente estão mostrando para eles que eu viveria por eles? Porque, gente, morrer é fácil. É fácil a gente morrer por uma coisa, né? Porque vai acabar ali. Mas o nosso período aqui de aprendizado? Será que a gente está vivendo realmente para mostrar para eles que isso é valioso? Que a gente se sacrifica realmente por isso? Que eles se sentem, realmente que eles se sintam amados, né, Dé? Que eles se sintam importantes, porque não adianta falar que eles são importantes se ele no dia a dia, nas pequenas coisas, eles não veem a gente dando importância. Às vezes não dá importância para uma coisa que eles querem mostrar, às vezes não tá, eles estão ali falando do dia como é que foi na escola e a nossa cabeça está longe. Então, é realmente isso, né? Viver por eles. Quando ele fala assim, é oferecer o nosso tempo, a gente abrir mão de outras coisas que a gente quer fazer, até do nosso próprio descanso, para dedicar tempo a eles, né? E ele fala, estar presente. E hoje, nessa vida moderna que a gente tem, estar presente, muitas vezes a gente está fisicamente, mas não está. Eles sabem quando a gente não está presente, eles sabem quando a gente não está prestando atenção. E depois ele fala aqui, né, sobre ser gentil, carinhoso, demonstrando verdadeiro amor. Então, realmente, não adianta falar que ama, nossa, filho, eu te amo e tal. Se eles não sentem ali no nosso dia a dia que a gente tá dando atenção, tá amando. 3 semanas acompanhando vocês e já tô com vontade de ser mãe. Eu não sei se amo ou se odeio. Amo, Suelen. Ser mãe é Ai. muito bom, você não tem noção. E aí, pegando esse gancho, Winnie, hoje uma vizinha me falou assim, né? Que ela estava com uma conversa com a amiga, falando: ah, seu filho não é viciado em celular, que não sei o quê. E ela falou assim: amiga, meu filho não é viciado em celular, primeiro porque eu não dou na mão dele. Segundo, porque quando eu estou com ele, eu não estou com o meu celular. Se eu vou fazer um trabalho com ele, meu celular fica de lado. Se eu me sento para assistir um desenho com ele, eu me sento para assistir um desenho com ele. Ele sabe que eu tô com a minha atenção voltada para ele. Gente, vocês não têm noção de como isso foi assim, ó. Foi muito fundo em mim. Eu falei, gente, quantas vezes eu me pego. Ah, eu não quero ver o desenho que eles estão vendo. Ou, eles pediram para eu ver uma coisa, mas eu tô mandando mensagem, às vezes estou respondendo alguma das meninas lá. E não Mas tô eu tô aqui do lado. Aí fala assim, continua, filho. E eu falei, gente, como eu preciso melhorar isso. Demais.
E aí depois ele vem. Não sabemos o que poderá nos acontecer amanhã. E por isso, hoje é o tempo que temos para começar a demonstrar amor com pequenos atos. Abraçar, dizer que ama, o cônjuge, os filhos e as pessoas ao nosso redor. Hoje eu estava até conversando com a Elo, ela nem entrou hoje, né? E eu estava falando exatamente isso, né? Depois que a Wendy morreu, eu aprendi que qualquer coisa pode acontecer. A gente tá aqui. Eu tava no dia que tava conversando com o médico da cirurgia, eu falei, eu tô com medo de morrer. Ele falou assim, nossa, eu gosto assim, de pacientes bem positivos. E aí, eu falei, mas é verdade. E daí ele falou assim, olha, é uma cirurgia que não tem risco de morrer, mas eu não posso te garantir isso, porque a partir do momento que a gente acorda de manhã, vai atravessar a rua, qualquer coisa pode acontecer. Então, realmente, a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. E eu imagino que a gente sempre, no fundo, vai falar assim, nossa, eu poderia ter feito mais. Mas eu espero que a gente tenha sempre lembranças de, tipo assim, nossa, eu fiz bastante. Poderia ter feito mais? Sempre a gente vai querer ter feito mais. Mas que venham esses momentos que a gente abraçou, que a gente viveu, que a gente esteve presente, para poder desfrutar desses pequenos momentos, né? Que a gente não sabe, não sabe. Não sabe. E uma coisa que a gente faz muito aqui em casa, né? Não era um hábito, né? Porque eu sou uma pessoa bem seca em relação a isso. Mas eu aprendi e desenvolvi isso com as crianças. Ninguém sai de casa nem chega sem dar bom dia, te amo e um beijo. E os meninos eles me cobram muito isso. Então é o tempo todo, assim. Às vezes eles estão perto de mim, assim, fazendo nada. Mãe, te amo, tá bom? Te amo também, filho. E assim, é uma coisa simples, mas que para eles faz muita diferença. E para mim também, porque me lembra que eu preciso mostrar para eles que eu amo eles. Eu preciso dizer a eles que eu amo. Porque eu não sei, como você disse, a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Meu filho vai para o reforço, é aqui dentro do condomínio. Mas eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se vai cair uma árvore na cabeça dele. Não sei se ele vai ser picado por uma cobra. A gente não sabe o que vai acontecer. Então eles precisam ter, né, certeza de que, não, eu fiz, a gente precisa, né, certeza, eu fiz tudo o que eu podia. Né? Eu me esforcei em fazer o melhor que eu podia. É claro que, como a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, a gente também não vai viver nessa pilha, né, pirada, tipo... A paranoia. Não é. É viver o hoje, estar presente. Ele até compartilhou aqui, quem puder ler depois, uma carta linda de uma pessoa que perdeu Ele perdeu a filha, agora eu não lembro. Mas ele perdeu a esposa num acidente aéreo, então... Ele vem falando tudo que ele gostaria de ter feito mais, né? Mas no final, ele fala muito sobre isso, né? Gaste tempo para dizer me desculpe, por favor, me perdoe, obrigado, ou ainda, não foi nada e tá tudo bem. Porque se o amanhã nunca vier, você não terá de se arrepender pelo dia de hoje. Então, assim, são frases assim que tem que permear o nosso dia inteiro. Às vezes a pessoa faz alguma coisa e a gente... não foi nada. Deixa pra lá, me desculpa, eu desculpo e segue. Porque se a gente... Às vezes eu pego muito no pé do Theo, né? Às vezes ele fala, me dá água, eu fico... Aí ele já sabe. Por favor. Porque se a gente não treinar a falar, até a gente mesmo como adulto, né? Quando a gente vai falar com eles, por favor, obrigado, me desculpe. Essas palavras têm que fazer parte do nosso dia a dia. Pra gente não ter essa sensação depois que, nossa, podia ter pedido desculpa por uma coisa tão boba e não pedi. Ou a minha mãe nunca me disse me desculpe, mesmo quando ela errou e eu estava certa. Quantas vezes eu me pego assim, e vejo que o Davi acertou em alguma coisa, ou o Bruno, ou que eu me excedi em alguma coisa, eu volto e falo, filho, me desculpa. Porque a gente adulto, acaba esquecendo nessas coisas. Coisa pequena, ele vai esquecer. Mas a criança não esquece tão fácil assim. Não esquece. E vai lembrar, naquele momento de dor ali, ele vai lembrar, não, mas não é a primeira vez, ela já fez isso comigo. Né? E isso vai corroendo a criança. Né? E a gente cresce com esse sentimento que é pior.
E aí, se ele vê que um adulto não pede desculpas, ele vai crescer com a mesma intenção. Não, porque o adulto não pede desculpa, o adulto não pede por favor. Então, reina, né? Não tem essa coisa, essa percepção de realmente entender que nós somos um conjunto. Todo mundo tem que se respeitar, se amar, né? Porque é um ciclo, né? Vai chegar o momento em que eles vão ter a família deles e eles precisam ter aprendido essas coisas básicas, né? E senão eles não vão ter referência nenhuma e aí fica muito mais difícil. Verdade. A gente precisa ser essa referência, né? Exato. Adorei, cara. Eu também. Suelen, não nos odeie, nos ame, Suelen. Fica com a gente aqui, ó, que você vai amar cada vez mais. Tá bom? É isso, Dai. Comentar mais alguma coisa? Super de boa. Tranquilo, assim. Para mim foi um discurso maravilhoso. Me lembrou muitas coisas. E leiam. Leiam porque é muito bom. É isso. Até semana que vem. Tchau.